bem-vindos. É muito bom tê-los todos aqui para essa conversa. São reflexões, falo conversa porque nosso evento são reflexões sobre o direito à moradia digna. Sejam todos muito bem-vindos. Nós vamos fazer a apresentação dos palestrantes, a debatedora, e faremos a seguinte estrutura, né? O evento terá em torno de 1 hora de duração, os palestrantes terão em torno de 20 minutos para falar, depois a debatedora coloca algumas questões, fazemos uma rodada a mais de comentários, e essa é a estrutura básica do nosso evento. Vou iniciar agradecendo muitíssimo o Rafael Ramos, que falou agora, nosso coordenador do Centro de Estudos de Direito Municipal, agradecer o apoio da Helena, da Ângela, Lisiane, colegas da Procuradoria que dão todo o apoio logístico aqui. Esse evento tem quase 80 inscritos e depois será transmitido, não é síncrono, mas será depois transmitido via YouTube. Nós vamos iniciar, então, com o primeiro painel das perspectivas da moradia em Porto Alegre, com o nosso secretário de Habitação do município de Porto Alegre, diretor-geral do DEMAB, André Machado. Vou fazer a apresentação, depois nós vamos ter a professora Maria Cristina Pezella e depois a secretária procuradora Simone Somenzi para os debates. Bem, o André Machado é nascido em Porto Alegre, filho do Dilamar Machado e Leia Machado, foi bancário da Caixa Econômica Federal, formou-se em jornalismo, tem uma carreira muito sólida de jornalismo a partir de 1996, trabalhou 17 anos na Rádio Gaúcha, foi redator, repórter, editor-chefe, apresentador por 8 anos, do principal programa de política do Rádio Jornalismo Gaúcho. Ainda no Grupo RBS, teve passagens na TV Com como apresentador, foi professor do curso de jornalismo na Unicinos, concorreu ao deputado federal em 2014, com expressiva votação, retornou ao jornalismo, depois no grupo Band, né, passou pela rádio, Band News, Band TV, Metro Jornal. Em fevereiro de 2020, assume como superintendente de comunicação e cultura da Assembleia do Estado, e agora em janeiro de 2021, a Secretaria de Habitação e Regularização Fundiária e a Direção-Geral do Departamento Municipal de Habitação. Foi também, pelas últimas eleições, foi também primeiro suplente de vereador pelo Progressistas em Porto Alegre. Então, é um grande prazer estar aqui, André Machado, contigo, com toda essa experiência aí, tanto no jornalismo, na política, na administração pública, com certeza uma visão aí muito prática e muito importante para a moradia. Passar a palavra, André, diretamente. Obrigada, muito obrigada por estar aqui conosco. Bom, muito obrigado, Cristiane e Catarina, obrigado, Rafael, né? Em teu nome agradeço aí o Centro de Estudos de Direito Municipal. Quero cumprimentar a todos os presentes, todas as presentes nessa reunião, nessa oportunidade de nós discutirmos a habitação de interesse social no município de Porto Alegre. É uma saudação muito especial aos servidores do DEMAB, da SMARF, que também acompanham. A doutora Cristina, que na sequência também vai participar, falar conosco aqui no evento. Eu tenho uma apresentação, enquanto eu vou compartilhando, tentando compartilhar ela aqui com todos vocês, eu aproveito para fazer, a partir da leitura do meu currículo, que fazia a doutora Cristiane Catarina, uma provocação e uma reflexão, né? Porque esse sempre foi meu papel também no jornalismo, de refletir e questionar algumas situações. E eu pergunto, assim, com esse currículo, né, que foi apresentado há pouco pela doutora Cristiane, qual é a qualificação que me traz para ser secretário municipal da habitação? E eu tenho a alegria de ter como adjunta a doutora Simone Somenzi, que na sequência estará aqui, a doutora Cristiane Catarina, como nossa procuradora aqui no DEMAB, e eu vou começar pelo que é quase o final da nossa apresentação.
E eu acho que ao longo de 10 meses já quase de atuação, eu percebo como fundamental nesse trabalho que nós temos aqui dentro do DEMAB é o diálogo. Então, a gente trabalha muito com a questão do diálogo, com a aproximação das comunidades e apesar de todo o necessário conhecimento jurídico, de engenharia, de urbanismo, o trabalho dos assistentes sociais, essa capacidade de ouvir os anseios das pessoas, de valorizar a cada uma delas, ela é importantíssima para a realização desse trabalho. Eu vou ir muito rápido, enfim, pela apresentação que nós temos, ela é um pouco extensa e o tempo é curto, mas vou dar o que os espanhóis chamam de um vistaço, nas coisas que nós fazemos aqui na habitação e depois, por óbvio, estamos disponíveis para a realização de eventuais debates. Eu pergunto se vocês estão vendo a apresentação, está tudo certo? Sim, perfeito. Sim? Eu estou tentando passar a apresentação e não estou conseguindo, o que é um enorme desafio. Deixa eu tentar aqui. Primeiro ponto que nós temos aqui é a criação da Secretaria Municipal da Habitação. Foi uma proposta do prefeito, ela foi aprovada em janeiro, hoje ela é uma realidade e a gente tem ainda o papel de consolidar essa habitação. Vocês estão vendo mudar os slides, que nem sempre ele responde, está ok, Então, a SMORF é hoje a gestora da política habitacional aqui em Porto Alegre e o DEMAB, com 56 anos, é o órgão executor dessas demandas. A gente conta ainda, Simone é oriunda da PARF, com o apoio da PARF, lá da PGM, que passa a ser um braço aqui da SMARF, trabalhando junto conosco, não no sentido da vinculação formal, mas de parceira nas políticas de regularização fundiária, que é um dos nossos grandes desafios aqui na Secretaria. A gente trabalha, por óbvio, com as questões constitucionais do direito à moradia, a gente entende a luta e o direito de luta pela moradia de todas as pessoas, ou seja, alguém buscar as condições de ter dignidade para si, para sua família, faz parte de um direito que nós compreendemos como um direito e dessa maneira o tratamos, as condições daquilo que nós buscamos é a todo cidadão de Porto Alegre a possibilidade de viver num lugar onde tenha condições de saneamento, tenha energia elétrica e mais do que isso, de ter serviços públicos de saúde, de ter acesso a linhas de transporte, são desafios que estão sempre no nosso horizonte. O trabalho em Porto Alegre ele é gigantesco em termos de desafio. Nós temos 118 áreas de risco, 789 áreas de ocupação irregular que estão mapeadas na cidade, pelo menos 11 mil famílias ou 44 mil pessoas vivendo nessas áreas, e dentro aqui do cadastro do DEMAB hoje, mais de 60 mil pessoas. E são duas comunidades que nós visitamos, só para ficar em dois exemplos, na Vila da Laranjeira, no início do ano, eu estou ali ao centro sem calçado, porque casualmente nós chegamos lá no momento de uma imensa tempestade, eu estava de blazer, como estou agora, sapato, tiramos para poder andar lá, que nós fomos justamente ver as casas das famílias que ficavam alagadas e a Rua da Represa, que é outro lugar de enorme desafio aqui em Porto Alegre. São alguns desses 118 pontos que nós temos aqui na capital com este desafio. Alguns processos que nós já vencemos, ou estamos vencendo, o desafio de reassentamentos aqui na capital, e nós tivemos um muito expressivo agora, que diz respeito ao programa da Vila Nazaré. Nós concluímos esse reassentamento, haviam ainda 111 famílias, bem mais complicadas desde o início do ano, e no início do mês de julho nós liberamos o sítio aeroportuário para a Fraport fazer a ampliação da pista do aeroporto Salgado Filho. O que não terminou de maneira alguma o nosso compromisso com essas famílias. Foram dois empreendimentos que foram começados ainda em gestões muito antes da gente, 360 unidades no Senhor do Bonfim, quase 1.300 no Condomínio Maristas, no qual nós temos trabalhado muito de perto ainda na possibilidade de preparação daqueles locais. E me chama muita atenção a questão do Maristas, que acho que envolve muito no conceito das coisas que nós acreditamos. Quando nós fomos ao Irmãos Maristas em janeiro, não passaram, já tinham
600 famílias, mais ou menos, morando por lá. Não passava uma linha de ônibus dentro do Irmãos Maristas, não tinha um ponto para que as famílias pudessem fazer aquilo que estavam acostumadas, que é a reciclagem. Né? As famílias viviam da reciclagem e foram levadas para um local distante da reciclagem. A creche que havia no local estava totalmente depredada, e sem nenhuma perspectiva, sem recursos, esperando para que fosse retomada. Pois bem, nós colocamos o que era primeiro mais simples, com a prefeitura, uma linha de ônibus lá dentro, que estende e agora atende aquelas famílias. Nós estamos construindo um galpão de reciclagem com parceria com a empresa que toca a Orla do Guaíba e também com a Fraport, que agora anunciou recursos para nos ajudar lá dentro. E estamos concluindo a creche, né? Vocês veem aqui a última visita que nós fizemos, essa foto é da semana passada. Essa é a creche que vai atender 120 crianças lá. Antes era uma creche para 70 crianças, ampliamos para 120. Estamos agora querendo anunciar nos próximos dias, junto com uma parceria com o governo, com a bancada federal, aliás, recursos para a construção do posto de saúde. E tem também uma preocupação do que diz respeito aos comércios. Vamos entregar, espero que amanhã, já os primeiros pontos de comércio dentro do Irmãos Maristas, dentro do Bonfim, para que a gente possa construir lá a atividade econômica, com a questão da reciclagem e com a possibilidade dos comércios atuarem por lá. Entregamos ainda nesse ano um condomínio no bairro Restinga, são 40 apartamentos, excepcionalmente localizado, em frente a um shopping que está sendo construído na Restinga, com ampla possibilidade de trabalho para aquelas famílias que estão lá, muitas delas expulsas de outros condomínios habitacionais pelo tráfico, o que é um problema. A Secretaria de Regularização Fundiária foi criada, Simone, como secretária adjunta, ela tem dentro da pasta da Secretaria de Regularização Fundiária, pela expertise e conhecimento que tem, a responsabilidade de tocar esses processos, né? Depois ela pode detalhar um pouco melhor, mas nós estamos aqui com 790 lotes em processo de titulação em Porto Alegre, queremos em 4 anos regularizar 6.000 lotes, né? Estamos priorizando loteamentos habitacionais do DEMAB, mas não são apenas eles. Já entregamos desde janeiro 456 títulos, vamos entregar ao longo desse mês de setembro e outubro, vamos chegar a praticamente 900 títulos até o início de novembro para o cumprimento da nossa meta. Né? Além disso, ao longo desse ano foram instaurados 13 processos de REURB, né? Essa foi uma das primeiras ações, aí com ainda o material da PGM, que através da PAF tocava o processo, e esse é um dos momentos mais emocionantes que nós vivemos na Secretaria, a possibilidade de entrega da titulação a cada uma dessas famílias, né, em vários processos, aí pelo secretário Simone lá na Vila dos Ferroviários, essa na Chácara dos Bombeiros, na Restinga, enfim, são processos que efetivamente nos enchem de orgulho. Desafios que a gente tem pela frente, vamos viver na questão da habitação em Porto Alegre. Um deles está batendo na nossa porta, diz respeito à Vila Qued, né? Vila Qued, quem não conhece a localização, é aquela vila ali na Nilo Peçanha. O município de Porto Alegre está condenado, através de uma ação do Ministério Público, a retirar as famílias daquele local para um local onde haja condições de saneamento. Foi uma ação movida, julgada, transitada e julgada nesse instante, e que a gestão, no instante, através de parcerias com o setor privado, de termos de cooperação, entendeu que o parceiro privado poderia realizar isso, e vai ser uma grande discussão que a cidade vai fazer agora em relação ao reassentamento ou não das famílias ali naquela região. Nós estamos começando tratativas de discussão tanto com os moradores quanto das mais diferentes áreas envolvidas. Né? Aí está a Vila, Nilo Peçanha, ali à direita, para quem não conhece, essa é a parte interna da Vila Qued, onde nós tivemos no início desse ano. Desafio gigantesco de produção habitacional em Porto Alegre, né? O programa Casa Verde Amarela lançou semana passada um Casa Verde Amarela, chama Parcerias, dá para lançar o FAR, Casa Verde Amarela. Estamos aguardando alguns financiamentos relativos à pró-moradia, mas o fato é que a gente tem uma gigantesca demanda, né? E ainda não temos uma produção que acompanhe essa demanda e, sobretudo, o crescimento que essa demanda vai ter pela questão do empobrecimento das famílias, muitas delas sem condições de pagar aluguel nesse momento.
em razão dos efeitos da pandemia. Nós temos a discussão junto ao MDR de empreendimentos ainda relativos à Copa de 2014, para as famílias da Tronco. Aqui está o Jacuí, que é um desses empreendimentos, o outro, Dona Zaida, que é no Morro Santa Teresa, e, por fim, o Banco da Província. E a gente tem uma expectativa que esse empreendimento, Dona Zaida, possa sair em breve como piloto do FA Casa Verde Amarela. Outro grande processo diz respeito a 640 unidades habitacionais que a gente espera construir em parceria com a Caixa, no Pró Moradia. São famílias que vivem hoje ali às margens do Arroio Cavalhada, numa sequência do que antigamente era o PISA. Então, a gente pretende fazer essa intervenção. Estamos aguardando a aprovação de um financiamento muito expressivo da Caixa Econômica Federal, mais de 60 milhões. Essas são as péssimas condições em que vivem as famílias ali, sobretudo do Nossa Senhora das Graças. E aqui é um desenho de como devem ser esses blocos a serem construídos nos 3 terrenos, 2 na Tamandaré e um deles na Coronel Claudino. O que a gente está projetando ainda para esse ano? Entregar 1.000 matrículas até o final do ano, concluir a entrega do loteamento Irmãos Maristas. A gente fez uma ampliação de demanda, trazendo pessoas de outras comunidades. Lá era uma questão fechada, nós estamos abrindo. Nós queremos fazer uma ampla revisão do cadastro habitacional do DEMAB. O DEMAB tem hoje mais de 60 mil nomes em cadastro, aguardando habitação, e a gente não tem certeza se essas pessoas estão vivas, se os contatos que nós temos são aqueles mesmos, se a renda familiar mudou ou não. Nós vamos ter que fazer essa grande discussão. Com isso, queremos fazer também uma revisão do Plano Municipal de Habitação de Interesse Social, convocar a sociedade para participar e também fazer um amplo debate sobre a habitação como um todo aqui em Porto Alegre e resolver questões que são muito pontuais. Uma delas diz respeito a essas famílias da Ilha do Pavão, que está em processo de acordo com o Estado da União. Essas famílias são aquelas que acamparam ali em frente à Prefeitura Municipal. Um dos desafios que nós temos hoje, diante da mudança do cenário, da escassez de recursos de financiamento, é buscar formas para que nós não tenhamos terrenos vazios em Porto Alegre, destinados à habitação de interesse social, e não tenhamos projetos. Então, uma das questões que estão em estudo, já tem andamento em cidades como São Paulo, outras cidades do país, então aproveitar que já fizeram, vamos ver onde acertaram, ver onde erraram, a possibilidade de fazer uma modelagem de um projeto de parceria público-privado em Porto Alegre, um projeto misto, comercial, habitacional, onde o parceiro privado possa ter o retorno do investimento, e para nós o mais importante, que nós possamos atender famílias que estão demandando há muito tempo alguma necessidade de investimento. Tem aí algumas ideias iniciais. Isso aí é um processo que está em discussão, não há ainda nem mesmo um edital publicado, uma discussão mais ampla dentro do município, mas sim, nós estamos interessados em encontrar outros projetos de possibilidade de execução da política habitacional. Esse é um deles. O cooperativismo é outro, por exemplo. Nós tocamos aqui um dos desafios que nós pegamos. O DEMAB é um órgão aí com 5 décadas, mas é mais velho que eu. O DEMAB tem 2 anos a mais do que eu, e passou por diversos momentos, só que ele precisa também se atualizar. Nós fizemos uma proposta no início do ano, até com a criação da secretaria, com um grupo de servidores, apresentamos aos servidores do DEMAB, e eu acho que isso é uma coisa muito importante para nós. Os servidores do DEMAB nos apresentaram uma contraproposta no final de março. Eles se organizaram e debateram a proposta, apresentaram uma posição, e essa proposta, a nossa inicial, concentrava na SMARF, e a proposta dos servidores mantém um pouco a estrutura do DEMAB como ela é hoje. Esse processo já está na Câmara de Vereadores, que eu estou colocando que vai para o prefeito, ele já está na Câmara de Vereadores, em debate, em discussão lá, mas eu faço questão de ressaltar isso, porque eu tenho um orgulho desse processo, que ele partiu dos servidores, e dos servidores foi para a Câmara. Esse é o atual organograma do DEMAB. Eram mais de 70 caixas aqui dentro, 78, tinham caixas que não tinham nenhum servidor, caixas com apenas um servidor, ou seja, muitos processos se perdem ainda aqui dentro.
e se formou uma estrutura um pouco mais enxuta, só com 56 unidades, se cria uma diretoria a mais, sem nenhum aumento de despesa para o departamento, né? Então, isso surgiu a partir dessa proposta com os servidores. Isso só demonstra uma outra característica, que é uma característica dessa gestão, né? Que é uma cobrança que o prefeito nos faz, que é o meu jeito de trabalhar, o jeito da Simone trabalhar, o jeito do Nelson Beron, que é meu diretor adjunto do DEMAB, eu acumulo as duas funções, que é de diálogo permanente, né? Eu tenho recebido muitas comunidades, recebido muitos vereadores, e através desse diálogo, por exemplo, nós fizemos aqui dentro a simplificação dos processos de aluguel social, e estamos trabalhando para simplificar mais ainda, o que não pode acontecer, e a gente vê muitas vezes que primeiro que o aluguel social se torna numa política habitacional, ele não é, ele tem que ser algo temporário para que a gente possa, lá ao final, dar uma habitação, uma unidade permanente para aquele contemplado, né? E depois a gente não estava trabalhando com a cidade real, né? A cidade real é essa cidade que tem uma boa parte dela na informalidade. Então, a pedido do prefeito, atendendo o pedido das comunidades, nós estamos simplificando isso e estamos ainda reforçando logo em seguida, aumentando o valor do aluguel social. Estamos simplificando também algumas questões que dizem respeito ao bônus moradia. O bônus moradia, que é uma das possibilidades de atendimento da demanda habitacional, ele está ainda em 78.889, por vezes ele é um valor pequeno. A gente está permitindo que as famílias se agrupem, inclusive em mais de duas, né? São membros do mesmo grupo familiar, passando por a avaliação da nossa área técnico-social para comprarem uma unidade de melhor qualidade para resolver questões pontuais. Esse projeto já foi aprovado na Câmara Municipal, né? Desde janeiro, a gente tem uma contabilidade de pelo menos 74 visitas em campo, 46 reuniões com comunidades aqui, das mais diferentes maneiras, algumas virtuais e outras com a nossa presença nos territórios. E aqui no departamento nós já atendemos, encaminhamos demandas de 30 vereadores, está faltando um D ali, desde o mês de janeiro, né? Então, a gente tem um diálogo permanente com todas essas comunidades, né? E quero dizer assim, a nós, quando a gente olha para a rua, nos preocupa demais o que ocorre no país, né? Como nos preocupa quando nós vamos às comunidades. A gente vê cada vez as pessoas com mais fome, né? Com dificuldade de acesso alimentar. Hoje saiu uma pesquisa da Assembleia Legislativa, né? Foi repassada hoje pela Assembleia, a pesquisa como um todo, e mostra que, sobretudo, aquelas populações que ganham até 2 salários mínimos sofreram e foram afetadas dentro da pandemia. E são essas populações que nós atendemos aqui. Então, nós vamos ter que olhar ali para frente. Ontem eu estava na Secretaria de Parcerias tentando discutir alguma coisa nesse sentido, programas que também socorram essas famílias, né? De cada 10 famílias que ganham até 2 salários mínimos, 8 dessas famílias tiveram a sua renda afetada, está nos dizendo na Assembleia. As pessoas cada vez mais estão com dificuldade de conseguir comida, acesso à comida. 40% das famílias estão pedindo algum tipo de socorro para poder comprar o alimento do dia a dia, né? Então, esta questão que envolve a nós, mas envolve toda a área do desenvolvimento social do governo, tem um enorme compromisso com essas famílias, né? E para isso, aí eu respondo aquilo que eu coloquei para vocês lá do início, né? Por que está um jornalista com aquele currículo que a Cristiane Catarina nos passou, né? E eu agradeço muito assim, por ter essa capacidade, ter um momento da vida em que a gente não tem mais que se envergonhar em reconhecer alguns que são os seus méritos, né? E acho que esse talvez seja o grande mérito do diálogo, e conseguir se compadecer e sofrer e brigar por cada uma das demandas que a gente recebe, né? Tendo a isso como retaguarda uma equipe com a competência técnica que tem a equipe do DEMAB, né? Uma parceria de comando da secretaria, como tem a parceria da Simone, a segurança que a Cristiane Catarina me dá, e é muito importante que as duas estejam aqui também nesse evento de hoje. Nós conseguimos, aos poucos, com as dificuldades que a máquina pública nos oferece, avançar. Se dependesse do nosso desejo, seria de uma forma ainda muito mais célere. O desafio é maior, está óbvio na cara da gente que ele está crescendo a cada dia, e nós estamos perdendo muitos instrumentos
para que a gente possa atender essas políticas. Eu espero que nós tenhamos sabedoria para que nós, efetivamente, no futuro, possamos melhorar o cenário que a gente está vivendo. Tá bom, gente? Muito obrigado a todos, né? Acho que eu já devo ter extrapolado um pouco o meu tempo, mas agradeço a cada um de vocês que está aqui nesse evento do Centro de Estudos de Direito Municipal, a PGM, e a todos os servidores do DEMAB, muito especialmente, que estão aqui participando conosco do DEMAB e também da Secretaria Municipal de Habitação. Muito obrigado. Obrigada, diretor, secretário André Machado, muito obrigada pelas palavras. Nós vamos passar de imediato, então, para a professora Cristina Pezella. A professora Maria Cristina Cerezer Pezella é advogada, é professora de Direito da URGS, ela foi graduada em Direito pela PUC, mestre em Direito pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e doutora em Direito pela Universidade Federal do Paraná. É membro ativo da Ordem dos Advogados do Brasil, foi avaliadora do Ministério da Educação, avaliadora de cursos jurídicos, pertenceu a comissões como de exame da Ordem, tem experiência na área do direito econômico, trabalho, tributário, financeiro, família, sucessões e contratos e consumidor. Foi professora homenageada pela turma da Escola de Direito da PUC, é autora de vários livros, vários artigos, é uma professora internacional, né, convidada para ser professora em Roma, em Toledo, nas universidades de lá, tem parceria com a Escola Internacional de Doutorado da Associazione per gli Studi Internazionali Comparati sul Diritto del Lavoro. Desculpe, o meu italiano não é tão bom assim, né, professora Cristina? Mas a professora Cristina, então, além de professora da URGS, é uma professora internacional, pesquisas no Brasil, no exterior, reconhecida em várias áreas, já trabalhou nessa área de habitação, então é um grande prazer, muito obrigada pelo convite. Não podemos deixar aí de agradecer muitíssimo o seu tempo, seu precioso tempo para estar conosco aqui conversando. Professora Cristina, por favor, a palavra é sua. Eu é que agradeço, Cristiane, o convite, agradeço ouvir o secretário André Machado e depois assistir a Simone, rever a Ângela, que foi minha colega no ensino primário, nem foi no médio, que agora está na biblioteca da PGM. Eu que sempre fico amiga das bibliotecárias, porque elas são o nosso passaporte para o universo. Então, é muito bom revê-la, Ângela, muito bom. A gente que tem uma parte da infância comum, né? Uma história comum. Eu ouvindo a belíssima explanação do secretário, fiquei pensando, com o que eu posso contribuir? Porque foi feito, assim, um panorama muito preciso. E eu vou me dar o direito, então, de olhar com olhar de formiguinha. Vou trazer um caso concreto. Eu gosto muito de casos concretos. Então, no escritório chegou uma senhora com uma série de dificuldades e me contou um caos. O caos da vida dela eu vou contar para vocês, para ver que quando as coisas estão perdidas, a gente pode encontrar nulidades no percurso e salvar algumas famílias. Essa senhora comprou um terreno e uma casinha bem simples quando estava noiva, o noivado não deu certo, e o banco que ela financiou também quebrou. E ela fez isso em 1982. E ela não conseguiu pagar as parcelas. E o pai recebeu uma ordem de despejo e morreu do coração. Isso foi há muito tempo. E o que aconteceu? Ela chegou com uma ordem de despejo em 15 dias. E eu fui examinar o processo e os fatos. E nesse meio do caminho, sem contar o nome e o conjunto de pessoas,
aquela casinha de um quarto, sala, cozinha, de um casal de jovens que queria morar na zona norte de Porto Alegre, passou a ter 3 famílias. Uma menina de 8 anos e uma senhora de 80. Quase 10 pessoas. E nesse meio do caminho veio à luz o Estatuto da Cidade e o uso capião coletivo. E como as partes que financiaram e entraram com ação de despejo não foram ágeis, nesse intervalo de tempo, se verificou que se preenchia todos os requisitos do uso capião coletivo, que são 250 metros quadrados, todos da família de baixa renda, 5 anos de usos ininterruptos. Então, o que eu queria trazer para que nós pudéssemos pensar, além da forma tradicional de solução de conflitos, trazida, o aluguel, o direito de uso, que quando eu fui lá em 1989, tanto assessora jurídica como coordenadora do DEMAB, e em 2000, depois, na condição estadual, que também tive uma experiência com habitação, a gente verificou que, às vezes, nós precisamos de um corpo de pessoas para solucionar os problemas. Então, o Ministério Público, a Defensoria, a PGM, a universidade, são os assistentes sociais, os advogados, os arquitetos. Eu me lembro que quando eu comecei a ler sobre direito de propriedade, porque a minha dissertação de mestrado foi sobre as origens da propriedade, eu pretendia chegar na função social da propriedade depois de 1988, mas eu parei encantada com as soluções do direito romano. Como eu tive uma bolsa para pesquisa, eu passei um tempo na Itália e na Espanha, e pesquisei em vários lugares aqui na América do Sul. Então, o que eu posso dizer? Alguns institutos, eles são antigos e vêm desde o direito romano. Então, o direito a usar de um bem sem o direito real de uso, tá? Aquela vila planetária ali, que a partir do momento que se instituiu, foi objeto de várias críticas, não solucionou vários problemas e não decolou para melhorar a qualidade de vida das pessoas que eram, a gente chamava naquela época, catadores. Bom, voltando e sem andar em zigue-zague, o que eu quero dizer é que a Ana, que me procurou, ela conseguiu, então, uma liminar. E nós conseguimos mantê-la na posse e discutir a propriedade pelo uso capião, que é chamado constitucional ou coletivo, e que nasce, então, do Estatuto da Cidade. Então, esse é um instrumento que me parece muito importante ser costurado à luz dos artigos da Constituição que tratam do direito econômico, o artigo 170 e o capítulo 182, o artigo 182 e 183, que vão nos dar a ideia de o papel econômico do Estado. E a municipalidade é quando as pessoas estão mais próximas do agente político que organiza o Estado. E como ele pode organizar? E como se pode organizar a questão do implemento dos recursos econômicos. Então, queria tratar a ideia que se passou lá há quase 30 anos da experiência que eu tive no DEMAB. O que mudou? Nós não tínhamos a possibilidade de trabalhar e se reunir como nós estamos nos reunindo hoje, via internet e Wi-Fi. Então, quando a gente fala em moradia digna, a gente tem que pensar também
na municipalidade, poder criar espaços de Wi-Fi free, de internet livre, porque a questão física, ela se altera. Hoje os processos judiciais são eletrônicos, hoje a aferição para o IPTU pode se dar por drone ou por Google Maps, para visualizar a cidade de cima. Nós temos como fazer isso tudo de uma outra forma mais expedita. Então, o que eu quero dizer com isso objetivamente? Que a habitação digna, hoje, ela é mais complexa do que foi há 30 anos atrás, porque deve-se pensar como estender o uso da internet para as pessoas aonde elas estão. Isso é um custo a mais. Antes não tinha isso. Era um telefone fixo e não tinha internet. A internet, quando eu fiz o meu mestrado, era discada. É uma realidade que não existe. Hoje eu não sequer tem telefone fixo em casa. Então, a gente tem que repensar o que vem a ser a habitação digna. Eu dou aula para os meus alunos da Universidade Federal do Rio Grande do Sul pelo computador. E alguns deles não têm internet em casa. Então, se a pessoa não pode frequentar uma universidade pública e concluir a sua graduação, ela está perdendo um posto de trabalho no futuro breve. Se uma pessoa não tem internet, não tem e-mail, ela não pode fazer nem seleção para a iniciativa privada e para trabalhar. Então, eu queria ponderar essa questão de uma nova visualização dos chamados cyberespaços ou dos espaços conectados. Então, alguns países, eles têm áreas de Wi-Fi free, de internet livre com velocidade ampla, que permite que as pessoas possam, então, se profissionalizar e buscar uma atividade e também estudar. Porque se nós pensarmos numa habitação reduzida, que não tem esse elemento importantíssimo, tanto para estudar quanto para trabalhar, nós vamos ter que gerar um local para isso. Então, talvez esses últimos 10 anos que eu tenho escrito muito sobre a sociedade da informação, eu tenho para trazer esse elemento, que vem a ser hoje, nos dias de hoje, durante a pandemia, a necessidade de ofertar, como política pública, espaços de internet sem custo, livre, para as populações mais vulneráveis, hipervulneráveis, certo? Então, eu peguei alguns dados do IBGE de 1990, 2000, 2008 e 2010. Então, esses dados do IBGE, eu só tenho até 2010, evoluíram de 22,74%. A questão da satisfação da habitação, mesmo que precária, e ampliou-se até 2010 até 52,50%. Então, em tese, nós diminuímos o número de pessoas desprotegidas de uma habitação. Isso não significa que são condições ideais. A questão ideal, evidentemente, nunca existe. Quando a gente consegue água, luz, saneamento, transporte, posto de trabalho, a gente vai pensar em lazer. A gente vai pensar em outros equipamentos que estejam à disposição. É sempre uma crescente. Mas o que me agradou muito, a discussão sobre a habitação digna disponível nas redes sociais do Rio de Janeiro. O que nós falávamos antes de iniciar o nosso debate. A questão da residência dos arquitetos, dos assistentes sociais, e que o Rafael nos falou sobre a residência de profissionais da área do direito. Então, esse trabalho de habitação, ele é muito complexo, e ele é um ônus muito difícil, e não é por uma vida só.
Não é troco de nada que passa esse problema de pai para filho, de geração para geração, que precisa ser uma luta constante. Outro ponto que eu queria trazer, e que a gente verifica em países europeus, por exemplo, é a questão dos vazios urbanos. E aqui eu vou cruzar essa questão com 2 elementos de direito tributário. Eu sou professora na URGS de Direito Financeiro e Direito Tributário, no Departamento de Direito Econômico. Os vazios urbanos são penalizados. Países como a Itália, não há vazio urbano, porque vazio urbano significa excesso de pessoas sem teto e excesso de teto sem pessoas. Então, nós temos várias edificações que estão abandonadas e sem nenhuma perseguição da municipalidade do ponto de vista de punir aqueles que não dão função social às edificações, não dão utilidade alguma, nem precária. Então, não locam, não alugam, simplesmente especulam. Por quê? Por que tem que se perseguir a questão da tributação progressiva dos bens que não têm função social? Seja ela qual for, habitação, comércio, o que for. Porque aquele vazio urbano penaliza a todos da cidade. Porque a cidade não foi construída apenas pelas pessoas, mas pelo poder público que pôs equipamentos sociais disponíveis a todos. Universidades, escolas, hospitais. Esse custo econômico da União, do Estado e do município é que gera tetos sem pessoas e pessoas sem tetos. Então, essa era uma outra questão que eu gostaria de ponderar, uma política pública que tenha por objetivo amarrar a questão dos tributos e do não uso e o não dar a função social à propriedade, a estimular que esses proprietários dessas propriedades ou deem a função social ou sejam, do ponto de vista do IPTU, cobrados progressivamente, ou a outra alternativa, que não é a ideal, mas a desapropriação do bem, quando ele, durante décadas, não dá qualquer utilidade àquele bem. Então, isso era uma outra questão. Do outro ponto de vista, em relação ao Estatuto da Cidade, o que me parece é que o orçamento participativo tem por objetivo a democratização e a facilitação de compreender quais são as pessoas vulneráveis. Como o secretário disse, a necessidade de um recadastramento. O Estatuto da Cidade, dentre vários pontos, ele fala na democratização da cidade. A cidade não é feita para uma parcela dela, mas para toda. Para isso, a gente precisa, então, não só tributar aqueles que não a utilizam, mas endereçar bem os recursos do ponto de vista do direito financeiro, que é determinando a questão do orçamento. E como a gente pode fazer isso? Uma das sugestões, que Porto Alegre já viveu o orçamento participativo e deixou de viver durante os últimos tempos. Como eu posso saber qual é a população mais carente? Um dos mecanismos seria, então, o orçamento participativo. O que mais que eu posso trazer para a nossa discussão? Falei do usucapião, falei do orçamento participativo, falei dos vazios urbanos e falei do Wi-Fi, né? Da disponibilidade de uma potência de informação, de uma potência de se construir enquanto cidadão e procurar postos de trabalho que não se dão mais da forma tradicional que se davam antes. Eu acredito que, para o que eu me dispus hoje, seria levantar essas bandeiras, né,
na verdade são bandeiras de visualização e de enfrentamento, que são conhecidos de todos, mas que de alguma forma eu gostaria então de trazer a discussão e me colocar à disposição para qualquer discussão, debate, dizendo que na pandemia o lar ele passou a ser um lugar muito importante. Nós ficamos reclusos num primeiro momento, agora nós já estamos vivendo um momento de vacinação, mas foi desesperador as pessoas ficarem trancadas dentro de casa sem ter como gerar recursos. Então foi muito desconfortável e impossível de se viver. E quem ficou aprisionado numa gaiola dourada também sofreu. Não foi um sofrimento só em relação aos nossos vizinhos e contemporâneos e pessoas que estavam passando por dificuldades e ainda passam. Por isso que eu acho que a gente tem que entrecruzar essas possibilidades. Espero que eu não tenha me excedido no tempo. Muito obrigada. Professora Cristina Pezella, muito obrigada. Reflexões importantíssimas. Vou passar, então, para os debates, né, para a doutora Simone Somenzi. A doutora Simone Somenzi é natural de Bento Gonçalves, graduou-se em Direito pela Universidade de Caxias do Sul, integra a carreira dos procuradores municipais de Porto Alegre desde 2002, tem o curso de especialista, pós-graduação em advocacia municipal pela URGS, e pela Escola Superior de Direito Municipal, foi diretora da nossa escola administrativa da Associação da PMPA, primeiro, tesoureira da Associação Nacional dos Procuradores Municipais, nas gestões de 2008, 2010, depois até 2012, foi conselheira estadual da OAB, presidente da Comissão de Advocacia Pública da OAB, de 2015 a 2018. Na PGM, a doutora Simone integrou a Procuradoria Especializada do DEMAB, chefe da Procuradoria de Assistência e Regularização Fundiária, foi minha chefe lá na PARF, né, doutora Simone, e essa equipe, inclusive, recebeu o prêmio, foi vencedora do prêmio Inovare em 2016, pelo trabalho de regularização fundiária, atuando no reconhecimento de direitos, bem como também a doutora Simone foi procuradora-geral adjunta. Atualmente, é secretária municipal de Habitação e Regularização Fundiária, adjunta do município de Porto Alegre. Doutora Simone, passo a palavra para fazer os debates. Sem o áudio. Olá, boa tarde a todos. Doutora Cris, um grande prazer estar aqui contigo. Obrigada pelo convite. Tu sempre, como uma querida amiga, nos convidando para esses importantes debates acadêmicos. Um grande abraço a todos os presentes que estão aqui, né, queridos colegas nossos municipais, operadores do direito, alunos, né? Que legal poder encontrar com vocês e falar um pouquinho de um tema que para mim é muito apaixonante, que é a questão da habitação e tudo que envolve esse tema, né? E eu trabalho especificamente com um tópico que é a regularização fundiária, mas ao trabalhar esse tópico a gente perpassa por várias outras esferas, né? Sejam elas do direito ou fora delas. E eu falo aqui em urbanismo, falo em meio ambiente, falo no direito de propriedade, da questão possessória e vários outros temas relacionados ao direito em si, né, ao direito constitucional, ao direito administrativo, né, doutora Cris, a gente acaba operando muito com elementos dessas áreas de direito, mas também muito com áreas extra-direito, e aqui faço uma referência muito interessante ao que o nosso secretário fez, né, o nosso servidor DEMAB, meu querido André, em relação à gestão pública, né, da política habitacional e todos os elementos que as envolvem, e a interface com todas as áreas que têm relações com essa matéria. Então, a gente fala aqui da área de arquitetura, com o pessoal da engenharia, né? Então, a multidisciplinariedade do olhar para a habitação.
Então, no meu papel de debatedor aqui, eu quero fazer um enfoque das duas falas que foram feitas, né? E trazer alguns elementos a mais de reflexão para todos vocês que estão aqui nos ouvindo hoje. Então, o secretário André, o diretor do EMAB, o que ele nos traz? Ele nos traz uma visão ampla do olhar da habitação de quem trabalha na gestão e de como a gente dá concretude ao princípio constitucional do direito à moradia que está lá na Constituição. Então, como é que a gente, na prática, garante ao cidadão brasileiro o direito de moradia? Como é que ele se implementa? E aí vocês viram eles falando em produção habitacional, viram o secretário falando em aluguel social, em bônus moradia, regularização fundiária, ou seja, é um leque de opções, né? Digamos assim, um cardápio de opções que a gente tem para entregar ao cidadão, né, a concretude do seu direito à moradia, ao seu direito de morar, né, como bem colocou a professora Cristina. Então, na gestão pública, a gente trabalha não com uma linha, né, de atribuição de um atendimento daquela política habitacional, e sim com várias possibilidades de atendimento. Então, com parcerias com a sociedade civil, parceria com as comunidades, né, com parceria com os órgãos gestores dos recursos financeiros habitacionais, em muito diálogo com todos eles, porque, de fato, é um direito complexo a ser concretizado. Quando a gente fala em concretização, não é uma entrega simples e rápida do direito para aquelas pessoas, é algo que tem que ser construído ao longo do tempo e construído a muitas mãos, com muitas interfaces, né? Quando o secretário também coloca toda essa questão da gestão pública dos recursos, da possibilidade de implementar programas para poder atender o direito, a gente fala um pouquinho na questão das competências constitucionais, né? Quem é que tem o direito de fazer o quê? E a doutora Cristina falou na questão do direito ao acesso à informação, ao direito ao Wi-Fi dos moradores. Eu fiquei aqui pensando, de quem é a competência para poder atribuir isso a cada cidadão da cidade, seja ele de área irregular ou da área da cidade formal? Isso é o município que vai ter que fornecer. Fiquei aqui pensando, porque quando é matéria de atribuição de direitos, de implementação de políticas, né, o primeiro que surge sempre é o município, aquele que está mais próximo do cidadão. Então, dentre os entes federados, aparece o município como aquele que é o prestador do serviço direto ao morador, né? Então, na habitação, né, e na questão da ordenação do solo urbano, o município é quem faz essa gestão toda. Então, na política habitacional, a ponta é o município, né? Quem vai conceder o direito para a pessoa lá na ponta, de fato, é o município. Porém, há toda uma outra construção em termos constitucionais de como implementar esse direito, de como é que a gente busca recursos para isso. Infelizmente, apesar das políticas públicas estarem implementadas na ponta, sob a responsabilidade dos municípios, né, a concentração monetária, a concentração financeira dos recursos fica na União. Né? E quando a gente quer acessar recursos, quando o município quer implantar um belíssimo programa habitacional, quer fazer um grande programa de regularização fundiária, ele tem que acessar o recurso que não está na sua esfera de competência, ele está fora, porque o dinheiro que fica aqui no município não é o dinheiro suficiente para implementar essas políticas mais complexas, né? Então, a gente tem que acabar fazendo projetos e fazer captação de recursos em programas federais para poder implementar essas políticas. Então, ali nasce mais uma necessidade de diálogo, né? E quando a gente fala isso, eu sempre falo com uma crítica muito construtiva, porque essa lógica de construção de política, né, no Brasil, ela está equivocada, ela precisa ser repensada, e trago aqui já um elemento de ponderação para todos nós. Não é crível que se atribua aos entes federativos mais sensíveis, eu falo mais sensíveis que são os municípios, porque eles só foram reconhecidos como tais na Constituição de 88, e muitos municípios não têm uma organização administrativa capaz de atender essas políticas públicas, diferente de capital, né? Tiro Porto Alegre dessa esfera, porque Porto Alegre está numa outra esfera, mas falo de municípios pequenos, de médio e pequenos portes, principalmente, que não tem, por exemplo, procuradoria estruturada, não tem secretarias estruturadas, não tem corpo técnico capaz de poder fazer
toda essa interlocução na esfera federal e fazer captação de recursos para implementar políticas no seu município. Isso acaba prejudicando muito a entrega, não só na política habitacional, que é o nosso foco aqui hoje, né, mas de qualquer outra política pública que tem que ser concretizada na prática, né? Então, trago esses elementos de ponderação, né? Porque essa lógica vai ter que ser repensada, e a gente fala aqui em reforma administrativa, reforma tributária, né? E eu não vejo, né? Poucas pessoas falam nisso que eu estou falando hoje, né? Dessa questão da repartição das competências e principalmente da distribuição dos recursos e a necessária revisão da concentração monetária no governo federal, né? Então, isso é algo que tem que ser pensado. Por quê? Porque para a gente poder ter, de fato, como alcançar a concretização desses direitos para cada cidadão, essas coisas têm que ser mais fluidas, né? A gente tem que ter condições de quem planeja, de quem for fazer todo esse planejamento, tem acesso a esses recursos e poder manejar esses recursos. Por que isso na política habitacional tem fundamental importância? Porque, doutora Cristina, o que a senhora coloca em termos de questão econômica e tributária envolvendo vazios urbanos e todo esse manejo do direito de propriedade, ele é muito delicado. Por quê? Porque se a área que a gente está falando, né, onde a gente vai atribuir o direito para a pessoa, ela tem valor financeiro, ela tem um valor de mercado, né? O próprio mercado o próprio mercado e as empresas que trabalham com construção civil dão conta de dar destinação para essa área, né? Fazem os seus empreendimentos habitacionais e os colocam à venda. O que sobra para a gente manejar em termos de áreas com preços compatíveis para a população de baixa renda? As áreas que geralmente não interessam ao mercado formal, que não têm valor econômico. E aí a gente fala geralmente de áreas problemáticas, né? De áreas em beiras de arroio, com questões ambientais importantes a serem preservadas, certo? Ou com algum elemento, algum aspecto territorial que tira o seu valor econômico. E é com isso que a gente tem que lidar. E interferir nessa esfera de valor econômico também é outro desafio que a função social da propriedade até hoje pouco conseguiu concretizar. Os elementos estão postos tanto na nossa Constituição quanto no Estatuto da Cidade. Agora, concretizar esses instrumentos de intervenção na propriedade privada é algo que a gente não vê na prática. Então, ficam os movimentos de luta pela moradia digna. A gente vê uma periferização dessas moradias. Por quê? Porque as pessoas não tendo acesso ao lote formal, a compra de um lote, de uma moradia titulada, de uma área dentro da cidade formal, ela vai para as áreas irregulares, e a gente vê um crescimento ano a ano, em larga escala, da irregularidade fundiária, que é outro problema que a gente tem que enfrentar na questão da política habitacional, né? Então, isso tudo, né, ele tem que ser ponderado em termos de como a gente constrói as coisas nesse Brasil varonil, né? De como várias coisas estão equivocadas, e coloco, então, aqui mais dois elementos importantes de releitura que a gente tem que dar. A questão da distribuição de competências e acesso aos recursos para concretização de políticas públicas, a questão de dar concretude, a questão da função social da propriedade e de como a gente efetivamente intervém nesse direito de propriedade que é tão protegido por nosso Código Civil, por nossa Constituição, ao mesmo tempo que há elementos de intervenção dessa propriedade privada, há outros tantos elementos de direito, senhoras e senhores, que protegem essa propriedade em demasia. E que na hora que a gente tenta interferir, que tenta implementar uma lei, uma política pública, isso vai para uma discussão infinita, né? Seja discussão em âmbito legislativo ou até mesmo sendo levada para o judiciário, que a gente não desata nó nenhum, a gente cria nós e não desata esses nós para poder fazer a implementação dessas políticas. Essa é a realidade do nosso Brasil, né? Em grandes programas que se prevê intervenção na propriedade privada, há uma discussão tão grande, uma judicialização dessas políticas a serem implementadas, que de fato elas não acabam não sendo concretizadas, né? Então, coloco isso como elemento de ponderação para todos nós aqui nesse debate, né? E devolvendo então a palavra para minha querida amiga
doutora Cristiane, e me colocando sempre à disposição de vocês para a gente poder aprofundar esses temas, né? Quero, por final aqui, não deixar um abraço carinhoso ao André, dizer que é um grande prazer poder estar ao lado dele trabalhando aqui em Porto Alegre, nessas pastas de habitação e regularização fundiária. O André é uma pessoa muito sensível e muito aberto a absorver conhecimentos, né, André? A gente conversa muito e o André, em 3 palavras, ele já entende o que qual é o contexto do que está acontecendo e consegue trazer um olhar importante de como a gente faz uma gestão e como a gente faz uma entrega, né? E como é que a gente tem que trabalhar com todos os elementos envolvendo essas entregas na população. Então, André, eu estou aprendendo muito contigo no dia a dia lá no DEMAB na nossa secretaria, e que bom que tu estás ao meu lado para a gente poder trabalhar juntos. Cris, devolvo a palavra. Obrigada. Obrigada, muito obrigada, Simone, obrigada a todos. Realmente aprender com o André e estar ao lado dele aí é excepcional, né? Como debatedora, também só gostaria de acrescentar essa questão importantíssima que a professora Cristina falou, nesses vazios urbanos, e eu quero acrescentar o desafio que nós temos, inclusive no DEMAB, em relação aos vazios urbanos públicos, né, que são as áreas públicas vazias. É um desafio, né? O André está levando todos os esforços para ajudar a resolver, criando projetos, enfim. Então, é um desafio grande aí sobre o qual nós podemos falar. Em relação a essa inclusão digital, além da competência, né, realmente me parece que isso é um dos aspectos da moradia digna, né? Independentemente disso, tem que começar a fazer parte, assim como água, luz, Wi-Fi está ali junto, né? Hoje acabei de receber ali o link de uma publicação de um artigo do livro do PPGD da Unisc, um artigo meu sobre moradia digna, né, e os aspectos que tem, e não coloquei, vou passar sempre maravilhoso poder aprender, né, e não coloquei expressamente esse aspecto da moradia digna. Vou incluir, com a permissão da professora Cristina, já, né, nas meus próximos reflexões aí escritas, porque nós temos que falar mais sobre isso, né, com todos os créditos aí, mas a gente às vezes não reflete esses momentos desse tipo de debate, de conversa, né, é importante justamente por isso, né, para essa troca de ideias. Vamos fazer o encerramento com mais alguns minutos, 3, 4 minutos, para o André e para a Cristina fazerem um fechamento, pode ser? André Machado deixou o contato ali no chat, né? Para todos, isso é importante, para dúvidas, enfim, né? Só mostra aí, esse aspecto aí público, no sentido mais positivo possível da palavra, né? André, por favor, a palavra é sua. Não, obrigado, doutora Cristiane, né? Obrigado a Simone aí também pelas manifestações. Eu sempre me sinto muito pressionado pelo conhecimento de vocês duas, né? Em especial para a Simone, que é minha secretária adjunta e que me ajuda a me empurrar nesse universo, né? Acho que o grande desafio da gestão pública é justamente essa complementariedade, né? Não adiantaria que nós dois tivéssemos uma super formação acadêmica jurídica ou fôssemos grandes urbanistas, como nós temos aqui dentro do DEMAB, mas é justamente essa mescla que nos faz adiante, né? Quero agradecer muito a doutora Cristina pelas contribuições que ela dá e, sobretudo, pela forma como ela começou a manifestação dela. Porque eu há pouco tempo, tem tantas coisas diferentes que ocorrem na vida. Eu, de manhã, tive reuniões com construtora, depois, ao meio-dia, estava falando justamente desses nossos vazios, né? Na tentativa de buscar espaços para esse vazio, foi do almoço do qual eu retornei, mas no meio tempo eu tive a oportunidade de ter um pouquinho de prazer, né? Eu fiz um passeio no Cisne Branco, aqui em Porto Alegre, que hoje recebeu um certificado de carbono zero, né? Carbono neutro, ou seja, zero não, mas é neutro. Ele é a primeira embarcação particular do país a ter esse certificado. E o biólogo que falava lá,
ele falava muito sobre isso, assim, sobre todos nós sabemos do problema ambiental, da crise que tem, e que a gente assiste no telejornal e diz assim, nossa, que horror, e não separa o lixo, e não apaga uma luz, e não trabalha para conscientizar seus filhos, né? Então, quando a Cristina pega e abre e diz assim, poxa vida, o que eu posso fazer, né? Qual é a contribuição que eu posso dar para esse processo? É isso que a gente busca. Eu acho que muitas vezes o poder público, por culpa do próprio poder público, mas também um pouco das pessoas, ele é cobrado no sentido que ele ofereça soluções milagrosas, né? Nós somos apenas o canal que tem que buscar facilitar boas ideias que venham da sociedade, e venham de onde for, né? Uma característica muito da nossa gestão é não ter uma questão de que é da comunidade para cima, ou estamos ligados aos empresários e só atendemos o interesse dos empresários. Se a gente conseguir cumprir ao final do processo o que nos interessa, que é dar vida digna às pessoas, vida digna às famílias, né? E esse conceito de dignidade, como também tão bem colocou a professora Cristina, que vai se transformando. Houve um tempo, quando meu tio era operário aqui no DEMAB, que pegar e levantar casas com compensado era suficiente para atender aquelas demandas. Hoje isso não é mais aceitável, né? Então, a gente precisa também se adaptar a essas novas necessidades e pensar cada vez mais os nossos empreendimentos, os nossos projetos, dentro de conceitos muito mais amplos, que envolvam a dignidade de cada um no seu dia a dia, com direito à moradia, à luz, saneamento, à alimentação, por óbvio, mas também a nossa responsabilidade com o meio ambiente. Eu voltei muito impactado lá dessa questão do passeio do Cisne Branco, né? E assim, do quanto é importante que a gente comece também a trabalhar com esses conceitos, né, de carbono neutro dentro desses nossos projetos aqui ambientais. Os setores, né, bem colocou a Simone, eles não são estanques, eles não são separados, a gente faz parte de um grande movimento de sociedade. A gente quer uma sociedade melhor, quer uma sociedade mais igual, quer uma sociedade onde todos sejam senhores verdadeiros dos seus direitos, se assim quiserem, né, cumprirem também o seu papel dentro da sociedade. Então, não nos custa na habitação olhar também para o saneamento, olhar para a saúde, olhar para a educação, ter essa visão complexa, como complexa é também nossa sociedade. Muito obrigado mais uma vez pelo convite, pela oportunidade de estar aqui, né, pelo prazer de conviver com todos vocês, de dividir com a Cristina esse espaço aqui sei lá, palestrante, enfim, né, fico muito feliz em poder separar horas do dia para a gente conversar. Isso é um processo de grande aprendizado. Eu disse isso hoje no almoço, quando eu estava lá participando. Eu tive 25 anos de experiência no jornalismo, com as mais diferentes coberturas realizadas, umas muito dramáticas, outras tranquilas, outras muito prazerosas, tal. Mas esses 10 meses que eu vivo aqui, a habitação, que eu frequento as regiões mais pobres de Porto Alegre, que eu me abro, como me abria no jornalismo, mas agora de uma forma muito mais efetiva, a ouvir as pessoas, né, eles são transformadores da vida da gente. Né? Eu sou muito grato pela oportunidade de poder estar aqui e espero que ao longo desse período, do lado da Simone, do lado de todos os servidores do DEMAB e da SMART, a gente consiga devolver à cidade a confiança que recebe através de um processo eleitoral, de uma indicação de um partido, da indicação do prefeito, e, por fim, algo que eu acho que tenho conseguido, ao longo desse tempo, junto com a nossa gestão aqui, recuperar a confiança desse departamento. O DEMAB é um patrimônio da cidade de Porto Alegre e a gente tem trabalhado muito para manter a responsabilidade, que é gerir um órgão que é uma referência para os cidadãos de Porto Alegre. A gente quer que ele volte a ter a melhor imagem possível perante as comunidades que mais precisam. O DEMAB é aquele que ouve aqueles que ninguém ouve, aqueles que ninguém quer. E a gente quer conseguir fazer dessa forma, com dignidade, com audiência, né? Ouvir as pessoas, ser efetivamente esse fator transformador. Muito obrigado a todos vocês e passei o telefone ali porque está à disposição mesmo. Tá? De vez em quando eu não atendo, mas eu sempre respondo depois. Obrigado. Muito obrigada, André, muito obrigada. Fico muito feliz também com todo o pessoal que está nos ouvindo aqui, né? Nós ficamos na média ali de 60 pessoas por 1 hora, então é algo realmente vitorioso, né? Na nossa organização, aí ficamos muito felizes. Professora Cristina, por favor.
O professor Rui Rosado dizia que eu ficava melhor quando provocada, sabe, Cris? Então, eu gostei muito das provocações da Simone. Eu concordo contigo, Simone. Não é só o município que tem que resolver os problemas, mas ele é a ponta de lança. Ele é a voz das pessoas porque ele está mais próximo. A gente pode usar decisões do Supremo Tribunal Federal sobre a repartição de competências e pode incluir nos orçamentos dos próximas regularizações fundiárias a questão do Wi-Fi, por exemplo, certo? Então, assim como tem o SUS, a gente tem que levantar a bandeira da criação da regularização fundiária de um programa nacional, com repartição de custos e de responsabilidade. Quando a gente tem um projeto de vacinação em massa, no período da pandemia, houve essa discussão. Claro que desde 1988 há uma concentração da arrecadação tributária pela União, mas a partir do momento que a gente também tem a possibilidade do teletrabalho, quanto maior for o espaço de internet free para as pessoas, maior é a arrecadação do município no ISS, porque elas podem trabalhar em qualquer lugar para o planeta, estando da sua casa com Wi-Fi de qualidade. Elas podem disputar com o indiano, com o estadunidense, com o europeu, se tiver informação e qualificação. Eu também já escrevi, acho que mais de 15 trabalhos sobre teletrabalho. Pessoas com deficiência, inclusive, infelizmente a gente tem 1/3 da população com algum tipo de deficiência, e as pessoas, às vezes, quando eu comecei a escrever em relação a pessoas que não podiam se deslocar, então o espaço de trabalho para elas ficava reservado ao teletrabalho. E na pandemia eu posso usar de empréstimo todos esses trabalhos. E quando o secretário André fala sobre o cisne branco, que lá quando eu tinha 15 anos eu passei nele, e agora seguramente ele está remodelado, e vou ter o prazer de poder levar meu filho, né, levar essa nova geração, porque eu não falei sobre turismo, o turismo religioso, o turismo cultural, como fonte não só de dignidade, de diversão, de saúde mental, mas de arrecadação e de vivência. Se a gente vai a Paris, por exemplo, a municipalidade oferta diversão de forma gratuita. Nova York também, e isso gera renda, e isso valoriza a criatividade da nossa região. A Simone que vem de Bento, não é? Eu tive o prazer de ser professora na Unisc, em Bento e em Caxias. Que região mais maravilhosa! Infelizmente, não fiz o passeio aquele com trenzinho, porque quando eu dava aula não era o dia do passeio. Mas nós temos uma riqueza em Porto Alegre, um Guaíba, um estuário do Guaíba, nós podemos nos divertir passeando com o cisne branco, mas mais do que isso, a gente pode usufruir de múltiplas possibilidades. Então, às vezes, a gente vê o problema muito de perto, a gente se comove com ele e não pensa numa régua e num horizonte mais amplo. Então, quando eu digo que nós temos que pensar sobre isso, não é que a gente tenha que responsabilizar o município. Não, nós temos que pensar de forma federada. Nós estamos numa federação, todos são corresponsáveis. Quando falei em vazios urbanos, os vazios não são só da iniciativa privada, são dos entes federados também, União, estados e municípios. E se o problema é complexo, é difícil, não quer dizer que seja impossível, né? Eu gosto de uma boa briga e de uma questão complexa. E os instrumentos, sim, tens razão, Simone, eles dão diretrizes, mas não dizem como fazer, o que fazer e a forma de se fazer. Não tem problema, é melhor e mais fácil, porque se não diz como fazer, a gente pode dizer como. A gente pode estruturar esse como fazer, de que forma fazer. O que não dá é para ficar parado. A inércia não leva a nada.
E por isso eu parabenizo a iniciativa de vocês em nos colocar aqui numa mesa conjunta e ter a oportunidade de pensar junto, porque, afinal de contas, a gente quer que a cidade seja melhor, né? Nascidos ou não nascidos aqui, eu nasci aqui, conheço cada cantinho da cidade, ou deveria, mas de alguma forma quero que ela seja melhor e mais acolhedora para todos que aqui estão e para aqueles que vêm ou passam por aqui. Eu agradeço de coração a oportunidade, espero que de alguma forma eu possa ter ajudado e me coloco à disposição. Eu não sei meu telefone de cor, mas o pessoal da organização pode colocar aqui. Um dos meus telefones que eu sabia de cor não tem WhatsApp, então se eu colocar não vai adiantar muito. Tá certo, pessoal? Foi um prazer inenarrável participar dessa oportunidade de colocar os problemas na roda para buscar melhores soluções. É isso que eu penso do direito da vida. A gente não veio aqui por acaso, a gente veio para, de alguma forma, colocar os nossos talentos ou a falta deles na roda, tá? Formas melhores de solucionar os problemas que são difíceis. Muito obrigada. Muito obrigada, professora Cristina Pezella, sempre uma honra conversar com você, muito obrigada. Simone Mendes, quer dar a última palavra? Uma palavra final? Sem áudio. Eu queria apenas, Cris, te parabenizar pela organização desse evento. Eu quero dizer que a Cris é uma grande amiga e colega aqui de Procuradoria, a gente fez vários projetos juntos, trabalhou em várias demandas juntos, né, Cris? A Cris sempre foi muito parceira, muito proativa nas suas tarefas, e lá no DEMAB ela abraça o mundo, né, secretário? Nos ajudando em várias das demandas, mas eu quero dizer que eu compartilhei com a Cris os momentos mais emocionantes da minha vida profissional, que foi quando a gente recebeu o Prêmio Inovare lá em Brasília, que estava ao meu lado, Cris. Que bom poder relembrar um pouquinho desse momento, né? E quero só finalizar a minha fala aqui dizendo que tão importante como receber um prêmio em Brasília, né, das mãos de ministros em pleno STF, a emoção que eu senti lá foi a mesma de quando a gente entrega um título de propriedade para o morador, né, secretário? Quando a gente tem a graça de encerrar um processo e de dizer para a pessoa, olha, aqui está o seu título de propriedade, isso é seu, né? A emoção é tão grande, né? A gente fica tão feliz de poder fazer essas entregas, é a mesma emoção de estar lá em Brasília recebendo um prêmio nacional, né? É igual a entregar o título de propriedade para um morador aqui da nossa comunidade. E a gente só consegue fazer isso porque a gente tem uma equipe brilhante junto conosco e tem vários dessas pessoas, das nossas equipes, que estão aqui acompanhando hoje essa nossa palestra. Então, aqui, em nome da Larissa, que é a pessoa que me atende mais diretamente, eu quero agradecer a todos os servidores do DEMAB, da Secretaria, que estão nos acompanhando hoje aqui. E não só do DEMAB da Secretaria, do município como um todo, né? E aqui eu estou na casa da PGM, né, Rafael? Estou no CEDIM, que é o Centro de Estudos da Procuradoria, que é o meu lugar de origem. Então, eu quero deixar aqui meu abraço bem carinhoso para todo o pessoal da Procuradoria, que me dá o apoio incondicional nessa tarefa frente à gestão pública também, gente. Muito obrigada, né? Um grande abraço a todos. Muito obrigada a todos, isso foi maravilhoso, então, André Machado, Cristina Pezella, Simone Mendes, é um grande prazer poder unir aí a URGS com o DEMAB, o município de Porto Alegre, a Secretaria da SMARF, fico muito feliz aí de nós podermos ter feito essas reflexões e espero que tenha ajudado aí aos ouvintes, né? Muito obrigada, uma boa tarde, boa continuidade de trabalho, obrigada a todos que participaram e que ajudaram a construir esse evento. Muito obrigada.